para José Maria Trindade. Pois é, presidente, eu tenho que te dizer que eu sou um crítico assim, muito forte. Eu gosto de carro, mas eu acho o carro a coisa mais antiga do mundo. Eu não conheço nenhum outro produto que tenha sido inventado e continuou igual. Quer dizer, o carro fura pneu, até hoje o carro fura pneu, tem um limpador de para-brisa ali, um rodinho metido à besta, tem espelho, aquela coisa que os índios queriam, tem espelho, carro mata gente, é uma coisa muito antiga. Qualquer outro produto, telefone, televisão, enfim, você não mudou demais, eu digo conceitualmente. A prova que eu tenho de que carro é antigo é porque se você desenterrar o bisavô e entregar para ele uma chave, carro ainda tem chave, ele vai dirigir normalmente, quer dizer, não mudou. Se você fizer isso com um telefone ou com uma televisão, ele não vai saber ligar, onde está o seletor, onde está a tecla, né? E por que carro é tão resistente assim à modernização? Ainda se pode roubar um carro, veja que coisa. O que acontece porque é uma resistência tão grande em modernização? Olha, Zé, é interessante a sua pergunta, né? Porque passa, e você, em certo ponto, tem razão, mas ele é um produto ainda, ele não é eterno não, porque ele está falando do século XIX, estamos falando de 100 anos, um pouquinho mais de 100 anos. Apesar disso tudo que você falou, continua sendo um produto útil e ninguém inventou ainda um produto certamente para suprimi-lo ou pelo menos para passá-lo, né? Então você imagina o quão útil tem sido esse produto. Certamente você veio trabalhar hoje em algum produto do setor automotivo, ou no seu carro próprio, ou num transporte público que é geralmente um ônibus, e passou, né, por caminhões, etc. Então veja que é a utilidade, o senso, né, acho que de globalização, né, de encurtamento das distâncias. Então você tem uma troca cada vez mais ágil entre pessoas e mercadorias. Ela só se fez possível por modais de transporte, dentre eles o navio, né, os aviões e também os veículos. Então, depois de 100 anos, né, continua existindo a necessidade e a utilidade desse produto. Então, eu diria que é um produto, sim, ele é um produto centenário, né, por assim dizer, que continua útil e com um giro na economia muito grande. Agora, eu preciso discordar de vocês, no sentido de dizer que ele é um produto que resiste a mudanças. Eu não entendo que ele é um produto que resiste a mudança. Na sua essência, continuam as 4 rodas, que ainda podem, que ainda podem, na verdade, ser furadas ali, né, por prego, qualquer coisa que o valha, mas é um produto que sim, se você talvez não saiba, que também não tem por que saber, mas a resistência, por exemplo, de um pneu, que eu nem sou da indústria de pneumáticos, né, ela é muito maior ao longo do tempo, então ela evoluiu, ela não é que ele simplesmente não evoluiu desde o início do século para cá. Né? Você falou que tem chave. Óbvio que tem veículos que não tem mais chave, né? Esses dias mesmo eu tive a oportunidade de veículo que ele acionava simplesmente, né, com aperto no freio. Mas aí você vai me dizer, ainda tem freio. Graças a Deus que tem freio ainda, Zé. Eu acho importante também continuar tendo freio. Antigamente faltava muito freio. Faltava freio, agora não falta mais. Então também são inovações importantes que a gente tem que ver que aconteceram no setor automotivo. Injeção eletrônica, que você não falou. Então são mudanças. Eu acho que hoje, inclusive, Zé, para te responder, eu acho que hoje o veículo, talvez se você desenterrar o seu bisavô, entregar um veículo com uma sofisticação tecnológica grande, ele não vai saber ligar o veículo. Sim, os que têm chave vão, até porque a nossa frota está antiga, eu já até falei sobre essa questão da nossa frota antiga. Mas tem acionamento por voz. E os veículos hoje, eles até se comportam, né, muito como esses novos telefones, né? Então você certamente tem filhos, talvez tenha netos, que querem, na verdade, um veículo que pareça mais um celular, porque eu falei até dessa mudança, né, da produtividade dos veículos. Então, querem que ligue por acionamento de voz, querem, né, o que é aquele toque na tela, querem telas grandes, né, nos automóveis, e o setor e o próprio produto tem se modernizado a ponto de você hoje ver, né, a primeira coisa que as pessoas talvez queiram quando vão aos concessionários, que são os nossos distribuidores dos veículos, entra no carro. Antigamente você queria saber se era um V6, um V8, qual era a potência do motor. Hoje quer saber qual é o tamanho da tela.
né? O que faz ali você apertar a tela, um botão ou outro, quer dizer, a conectividade mudando. E isso você não tinha lá se você desenterrar o seu bisavô, certamente não. Então o produto em si continua com a sua utilidade, com a sua funcionalidade, mas, né, avançando ao longo do tempo, eu acho que isso é super importante. Mas eu não vou tirar o mérito, obviamente, do que você falou, que eu acho que tem muito de verdade. Eu acho que a capacidade que a gente tem como seres humanos até de reinventar. Esse setor, é bom registrar, ele, se você pensar no início do século XX, Zé, que foi o início ali, né, do motor a combustão para uso veicular, né, o Fordismo e coisas semelhantes, ele teve a grande oportunidade de mudar o cenário urbano de todos os países, né? Então você tinha ruas estreitas que eram para aqueles cavalos andarem, né? Isso causava problemas inclusive de saúde pública pelo excesso de animais. Quando vem o setor automotivo, você tem que fazer alargamento de ruas, você também tem outra questão de real estate, né, patrimonial, os terrenos grandes para fazer estacionamento, você muda a indústria do real estate no mundo, mas muito para além disso, você começa a ter que surgir uma indústria, outra indústria, que é a indústria, né, de combustíveis e distribuição. Imagina qual era o modelo para distribuição de combustíveis ali no início do século XX. Então você vê que toda uma engrenagem, talvez a indústria do petróleo, inclusive, ela é muito associada ao crescimento da indústria automotiva. E agora a gente está no momento de muita mudança também nesse setor, porque as novas formas de propulsão que a gente já falou, a eletrificação, o hidrogênio que nós falamos, tudo isso é um rearranjo do mercado. O que está por trás disso tudo são as questões de mobilidade, como é que as pessoas desse mundo globalizado encurtam as distâncias com eficiência, né, com produtividade. E para isso o automóvel ainda é um produto muito importante. Então eu acho que faço esse registro, né, com as ressalvas que você tem certa razão sim, Zé, no que você fala.